Sejam bem-vindos ao canal Filho Próspero, graça e paz a todos. No canal Filho Próspero, aqui no podcast, nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, educação financeira e empreendedorismo. E trazemos aqui convidados especiais que dominam esses assuntos. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Caroline Braz, onde nós iremos falar sobre educação especial inclusiva. Seja bem-vinda, Carol. Paz do Senhor a todos. Obrigada. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui. Bom dia a todos. Excelente, Carol. E já, calma, pessoal. Nós já vamos daqui a pouco, fazer algumas perguntas para que possamos aprender mais sobre esse tema, esse assunto. Agora vamos falar sobre os nossos patrocinadores. A Zora, especialista em inteligência artificial, onde você consegue ter, além de ter um funcionário 24 horas por 7, que vai fazer o seu atendimento e te ajudar a escalar a sua venda, escalar o seu negócio, para que você possa focar em outras coisas. Temos a loja D, onde você encontra de tudo, desde suplementos, roupas, sapatos, e inclusive você consegue fazer alguns pedidos e só pagar quando receber em casa. Também temos a agência de marketing Designo, né? Ela que tem feito as capas, inclusive vocês viram a capa do último podcast? Tá surreal, tá muito incrível, né? Eu acredito que esse daqui também vai ficar sensacional. Eles têm cuidado do nosso Instagram. Temos a ótica Golden Vision, que cuida dos óculos, que cuida dos nossos olhos. Então, se você quer óculos com qualidade, profissionalismo e também ser bem atendido e tem um desconto, vai lá, fala que foi do Filho Próspero, vai lá na ótica Golden Vision. Também temos a Isoseg, que chegou agora com a gente para somar. Se você tem carro, precisa de rastreador ou a sua casa precisa ter mais segurança, contrate a Isoseg, tá bom? Temos o canal do Júnior Saltério, toda segunda-feira, como eu costumo brincar, mas falando sério. Vai lá e faça um desafio. Traga uma polêmica pro Saltério. Vamos ver o quanto ele está disposto a contribuir com a sociedade e te ensinar um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Não se esquece que aqui embaixo vai ter o link do curso Prosperidade com Propósito. Chega de culpar o inimigo falando que ele que tá devorando as suas finanças, sendo que você é um mau administrador aí dos seus negócios, daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E lá nós ensinamos à luz da palavra de Deus como você prosperar, sair da dívida e se tornar um investidor, tá bom? Lembrando sempre que aqui no nosso podcast nós declaramos sempre que Jesus salva. Então, se você ainda não aceitou Jesus, o momento pode ser hoje. Amém? Amém. Saltério, apresente a nossa convidada. Olha só, como o Thiago falou, nós vamos falar com a Carol. Vou chamar a Caroline Braz de Carol, porque Isso. é assim que eu conheço bem ela lá melhor. no nosso ambiente, no outro ambiente de trabalho, né? Sim. Que eu tenho, que é a escola. Sim. E professora Carol, vamos falar sobre o tema Educação Especial e Inclusiva. E olha só o currículo aqui, não tem como não ler, porque é tipo um rap de tanta coisa que ela faz. Vamos lá, Caroline é serva do Senhor, cargo eclesiástico, diaconato e ministra da Palavra de Deus. Lá no Instagram você encontra muita pregação dela, viu? No Instagram dela. Casada, mãe de uma menina de 10 anos, olha que bênção. Graduada em pedagogia, pós-graduada em educação especial, com ênfase em tecnologia assistiva. Que bênção, vamos abordar esse tema aí então, hein? Pedagogia, eu ia falar pedagoga, né? Neuropsicopedagogia clínica, atendimento educacional especializado institucional, neurociência, no caso aí, né? Neurociência. Isso. Especialista em educação inclusiva na rede regular básica, que é a rede pública de ensino, Isso. certo? E cursos de especializações em deficiências, síndrome de Down, TEA, deficiência intelectual, paralisia cerebral, transtornos e Libras. Gestora em educação especial inclusiva, mentora dos direitos à inclusão das pessoas com deficiência. Eventos já realizados, palestras como na diretoria de ensino Leste 2, palestra para docentes, foi isso? Docentes, diretores Isso. e coordenação pedagógica, na igreja, comunidade e fiéis e também escolas. Comunidade e fiéis é o nome da igreja
Na verdade, Não. você palestrou para a comunidade, Isso, para os fiéis. isso. Ali, os Exato. congregados da Porque igreja. tem pessoas que participam que não Que são não são ali. membros da igreja. Isso, ok. E em escolas também. Teve um workshop em julho. Vai ter o próximo, nós já vamos ler. Depois você fala pra gente Sim. sobre o próximo. Eu quero estar presente em nome de Jesus. E foi um encontro presencial com certificado, hein? Olha só. E o tema era Desafios da Inclusão, falando sobre deficiências. Metas a realizar, palestras e formações. Posso ler as metas aqui? Sim, claro. Beleza. Educação básica, né, no ensino infantil, fundamental e médio, e EJA. Religião, igrejas, quer dizer, levar as palestras para as igrejas. Sim. Saúde pública, profissionais da saúde, principalmente nas UBS. É uma ótima candidata para o Conexão Saúde, né? Conexão Saúde. Conexão Saúde. E depois a gente vai, em off, depois a gente explica como que é isso. Em off, depois. Eu não tô querendo, não tô dizendo the off, the power. The king, the off. Não é isso. Em off, que Depois. surgiu uma cafonia aqui, né? Ah, e vamos lá. Também em empresas, setores ou repartições. Como no aqui, o TEIA é um ótimo lugar para você desenvolver isso. No TEIA. Então, os próximos eventos, ela já até colocou aqui no currículo, ó, workshop online, previsão, que vai ser em setembro. Legal. Redes sociais, Instagram. E aí vamos deixar para que ela fale, né, dos próximos eventos. Eu não vou ficar aqui falando, deixa que ela vai falar com muito mais propriedade. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pela disposição de estar aqui. E eu quero que você conte pra gente um pouco aí sobre essa sua caminhada, como nasceu a sua vocação para a educação inclusiva. Já nos conte aí como que começou. Compartilhe, por favor. Bom, mais uma vez, né, agradecer ao Tiago, ao Júnior, né, por essa oportunidade. Eu tenho acompanhado o canal de vocês e tenho aprendido muito. Legal. Né? E hoje estou me sentindo muito honrada de poder contribuir também com todo esse crescimento, com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, ao qual eu tenho muita admiração, né? Amém. Bom, eu iniciei na educação especial inclusiva, foi no ano de 2020 mais ou menos, certo. Foi quando despertou a vontade, né? Na verdade, eu não queria ser professora, né? Eu fiz 3 anos de Direito e fiz 1 ano de Ciências Sociais. Ali eu estava prestes a ir para a área de ciência política, antropologia, sociologia. E aí eu consegui uma bolsa, fui estudar, né, para Ciências Sociais e de Direito, só que eu não me encontrei. Né? Na época, quando eu entrei primeiro em Ciências Sociais, eu queria muito ser da política, né? Porque eu achava que eu entrando dentro da política, eu ia mudar a realidade onde eu vivia, né? E eu não queria só que mudasse a minha realidade, eu queria que mudasse a realidade das pessoas que conviviam comigo. Então, eu tinha muito essa visão, eu sempre tive isso, né? O que é bom pra mim, vai ser bom pros outros também, então vamos pra cima. Show. E aí eu achei que entrando pra política, eu conseguiria. Só que quando você começa a estudar, você vê que a realidade é outra. E na época eu estudava na PUC do Rio de Janeiro, era outro estado, eu era muito jovem ainda, e meu sonho, tudo aquilo que eu achava que era, na prática, não era aquilo, né? A teoria era legal, mas a prática não era. E aí eu troquei o curso para o curso de Direito. Falei, então, vou ficar nas leis, né? Não vou conseguir fazer projetos para serem aprovados, né? Dentro da política, mas então eu vou ficar aqui nesse mesmo segmento, defendendo as leis. Legal. E aí eu vi que eu também não me encontrava naquilo, né? Porque não ia, não tinha amor, não tinha paixão por aquilo. E eu fazia, mas era uma coisa assim, porque tinha que ser feito, né? E aí eu não concluí a faculdade nenhuma e nem a outra. E aí eu passei um processo bem complicado, porque eu engravidei da minha filha, né? E aí eu precisei parar tudo e focar só na maternidade. E foi muito difícil para mim, porque eu não queria. Eu queria continuar estudando, eu já estava pensando em fazer intercâmbio em outro país. Então, assim, eu tive que paralisar tudo, retroceder tudo na minha vida, né? Então, assim, com a gestação da minha filha, eu descobri também que eu estava doente,
né? Então, além de fazer o tratamento para gestação, eu tive que fazer o tratamento para ficar viva, né? Porque a minha doença era uma doença severa e eu precisava mantê-la bem e eu também, né? Então, ficou uma corrida muito grande. Eu perdi tudo que eu tinha também na época. Eu era ainda muito jovem, eu engravidei, eu tinha 23 anos para 24 anos. Então, eu estava estudando, né? Tive que voltar para São Paulo. Eu falo que o Rio de Janeiro fez de volta para minha terra, né? Eles me mandaram de volta. E aí, eu voltei para São Paulo e tive que recomeçar a minha vida. Sem estudo, sem emprego, né? Grávida. E aí, foi um processo muito difícil. E ali começou a minha caminhada, né? Conhecendo Jesus na minha vida, né? Ainda que eu não tinha aceitado Cristo na minha vida, mas ele já estava me ajudando ali a segurar tudo que eu estava para enfrentar, o que eu estava enfrentando e aquilo que eu ainda iria enfrentar, né? E aí, eu fui levando a gestação, depois disso, estou resumindo, porque senão a gente vai fazer um podcast só da minha vida, né? Mas, aí eu consegui, depois de... Ela nasceu... e aí eu não consegui emprego, porque eu não tinha formação, né? E eu comecei a trabalhar de telemarketing, aquela loucura toda, mas eu odiava. Eu sempre me achava... A minha cabeça, ela sempre estava naquele lugar onde eu tinha planejado desde a minha infância, né? Que era estar muito bem formada, eu queria estudar fora. Então, assim, eu estava passando por uma situação de vulnerabilidade, mas eu não ia ficar naquela situação, né? Então, enquanto eu estava naquela situação, eu estava fazendo o meu melhor. Mas ia chegar um momento que eu ia sair daquela situação e eu precisava estar preparada para isso. Como a história de José, não é? Exatamente. Então, eu fui me preparando ali, né? Trabalhei de telemarketing, fui trabalhando e sempre estudando, fazendo um cursinho ali, gratuito, um cursinho aqui, porque eu não tinha condições de pagar. E aí, até que eu consegui fazer um curso, né? Um curso bacana, saí do telemarketing. E aí, eu falei, não, eu preciso dar uma mudada na minha vida, porque do jeito que tá, eu tô muito devagar. Eu não vou chegar no meu objetivo nesse processo que eu tô muito lenta, né? E aí, eu falei, eu vou sair de São Paulo. Só que assim, é muito engraçado, porque quem olha pra mim e fala assim, como assim você decidiu? Você tinha dinheiro pra isso? Não. Você tinha emprego de outro lugar? Também não, né? E eu simplesmente acordei um dia e falei, não, eu vou acabar enlouquecendo, né? Da forma que eu estou, eu não consigo dar um suporte pra minha filha como eu gostaria de dar, e eu também não tô dando suporte a mim mesma. E na situação que eu estou, eu tô caminhando pra minha derrota, e eu não aceito, né? Da onde eu saí, eu não aceito voltar mais. Então, é daqui pra cima, né? E aí, eu conheci uma cidade do interior de São Paulo, com mais ou menos 7 mil habitantes. Era uma cidade pequenininha, não tem nem como comparar. Qual o nome da cidade? Pratânia. Ajuda nós aí. Pratânia. Cidade pequena, a gente ama. Vocês conhecem, gente? Não, mas vamos conhecer? O dia que alguém, eu perguntava, fala assim, gente, Pratânia, alguém conhecer, eu dou glória a Deus e aleluia, porque é muito difícil, né? É uma cidade muito pequenininha. E aí eu fui pra lá, só com a minha filha e a cara e a coragem. Sem emprego, sem dinheiro nenhum, né? E lá aí eu retrocedi mais ainda, porque lá eu fui trabalhar como empregada doméstica. E aí eu comecei a fazer bolo de pote, mousse, e comecei a vender para eu poder sobreviver. Consegui alugar uma casa, aluguei uma casa. E ali eu fui falando, ali eu falei para mim, aqui eu vou pelo menos me estabilizar. Ainda que não seja financeiro, mas pelo menos profissionalmente, né? Falando da formação acadêmica. Eu falei, ali eu vou me formar, pelo menos eu vou ter uma formação. E lá eu sabia que eu não ia conseguir voltar para o direito, eu já não tinha mais interesse. Só que eu queria me descobrir, né? E aí eu entrei para trabalhar no pedágio e eu comecei a observar no pedágio. De madrugada, eu trabalhava de madrugada. Nessa época, eu já tinha aceitado Jesus na minha vida, mas eu estava caminhando ainda, né? E, então, assim, tudo era muito difícil ainda. Eu era convertida, né? Recém na fé. Então, assim, o interior de São Paulo, a cidade, principalmente a cidade onde eu morei, eles são muito fechados, né? A mente deles é uma mente fechada, por conta da cultura, né? Do ambiente, né? E é uma cidade que foi emancipada. Na época, quando eu fui para lá, ela tinha 18 anos de emancipação. Então, eu era mais velha do que a cidade, né? Então, assim, era
muito pequenininho, uma escola. Tava se formando. Estava se formando, né? Ainda está no processo de formação ainda, né? Então, assim, na verdade, eu fui me esconder. Porque, assim, não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém lá. Só que eu coloquei na minha cabeça que lá eu ia crescer. Que lá eu ia voltar para São Paulo, mas eu ia voltar diferente, né? E que se fosse necessário eu ficar 10 anos lá, eu ia ficar 10 anos lá, mas esse período iria me amadurecer e eu voltaria diferente para São Paulo. E aí eu entrei no pedágio, comecei a trabalhar no pedágio, comecei a observar o ambiente, e aí trabalhou comigo um PCD, né? E eu vi as dificuldades que ele tinha, porque a empresa tinha concedido a vaga para um PCD, mas não estava preparado para ficar com o PCD, né? Então ele ficava na cabine junto conosco. E quando dava o horário da gente de almoçar, né, de tirar o nosso horário de almoço, isso de madrugada, eu vi a dificuldade que era para ele se locomover. Ele tinha uma deficiência física, né? Ele contraiu essa deficiência por conta de uma doença que ele teve na infância, por uma vacina que foi dada errada, e ele paralisou a perna dele. Então, ele tinha muita dificuldade de se locomover, só que ele não aceitava nenhum tipo de acessório para ele se locomover. E era necessário ele ter um andador, né? Só que ele não aceitava. Então, ele se esforçava muito, sabe? E o que era uma distância de, por exemplo, 5 minutos para ele chegar na cozinha para almoçar, ele demorava 10. Porque ele ia bem lentamente. E a gente está falando de uma praça de pedágio que o fluxo não para, né? Então, eu ficava olhando, eu falava, meu Deus, eu acho que a minha vida tá difícil, imagina a vida dele, né? Para se locomover, isso porque eu só tinha um período trabalhando com ele. E aí, eu já estava fazendo faculdade, vou retroceder um pouquinho. Depois de um tempo, eu fiquei 4 anos nessa cidade. Com 2 anos, com 1 ano e meio que eu estava lá, eu participei de um concurso de beleza. Porque ninguém me conhecia na cidade, né? Eu trabalhava muito, as pessoas só me conheciam que eu era diarista, né? Ah, é a moça que faz limpeza, ela tem uma filhinha e tudo mais. Então, as pessoas não sabiam nem meu nome. Sim. E, de repente, foi uma virada de chave, assim, né? Uma mulher bateu na minha porta e falou assim, você é a Caroline? Eu falei, sou, não tenho dinheiro. Eu falei pra ela, né? Não tô devendo ninguém, tá tudo certo. Ela, não, eu vim te fazer um convite. Eu falei, que convite? Ela, eu gostaria que você participasse do Miss. Por quê? A gente tem muitas meninas da cidade, mas a gente não tem nenhuma menina negra para representar, porque parece que pra Tânia só tem garotas brancas, né? E você gostaria de participar? Eu falei, eu tenho uma filha, né? E o regulamento do Miss, do concurso de Miss, não permite que você participe com filha. Ela mudou todo o regulamento, né? Falou com quem tinha que falar e falou, vai participar. E aí, eu já estava na igreja naquela época e eu falei, ai meu Deus, né? Vai começar os julgamentos e tudo mais. Só que dentro de mim, o Espírito Santo de Deus já falava para mim, participa porque eu estou preparando algo para você. E eu sempre fui muito atenta à voz do Espírito Santo. Em tudo na minha vida. Se o Espírito Santo de Deus falar para mim, não vai, eu paro na hora e não vou. Exatamente. Né? Perfeito. Então, eu sou muito temente à voz do Senhor. E eu louvo a Deus porque pra gente ser temente, a gente tem que ouvir. Pra ouvir, tem que ter comunhão. E pra ter comunhão, tem que se dedicar tempo a Cristo Jesus, né? Conhecer, né? E aí, eu falei, vou participar. E morrendo de vergonha, porque eu era a única que tinha uma filha. E a idade mínima era de 25 anos, eu já tinha 26 anos na época, velha, né? As menininhas tudo nova. E aí, falei, vou participar. E aí, eu morava de aluguel com uma senhora que foi a minha mãe na fé. Intercedeu muito pela minha vida, né? Pra minha conversão. Então, ela orava muito. Ela falava, Carol, um dia Jesus vai te pegar, né? E não vai ter volta. E quando Jesus te pegar, ele vai transformar a tua história. E eu falava pra ela assim, dona Cida, se Jesus está muito ocupado, ele não vai perder tempo comigo. Ela falava, não, calma, que a sua vez vai chegar. E aí eu conversei com ela, ela falou, participa, que é de Deus. Eu falei, mas dona Cida, a igreja vai me julgar, né? Eu tô congregando. Ela falou, filha, ela me chamava de filha, e minha filha chamava ela de vó, né? Pode participar, vamos fazer tudo em off, né? E você vai participar, porque Deus está no controle da sua situação. E eu precisava daquilo para virar a minha vida, para as pessoas me conhecerem e saírem daquela situação, aquela moça que tem uma filha, coitada. Eu não era coitada, né? Eu estava trabalhando como qualquer outra pessoa. E aí, eu me inscrevi e eu comecei a fazer ali todas as participações do Miss. E era muito engraçado porque, assim, ninguém conversava comigo.
né? As pessoas me olhavam, aí via que eu levava minha filha para os ensaios. Não podia, mas eu chegava, dava uma de louca, de maluca. Vai, nem Ai, não pode sabia. criança, aí não sabia. Aí colocava a criança sentada, né? E participava dos ensaios. E assim foi, quando chegou o dia da apresentação. Lembrando que o Miss, na cidade de Pratânia, é o evento. Para tudo. Vem outras cidades, eles recebem patrocinadores. É o evento, assim, a cidade para, né? E aí eu não tinha dimensão disso. Eu achava que, na verdade, eu queria participar porque eu estava devendo um aluguel aquele mês, né? Eu não ia conseguir pagar. E aí eu falei, quanto que é o prêmio? Aí a mulher falou, olha, é R$ 1.500. Falei, opa, pago 2 aluguel aí e tô tranquila, né? E ainda vou conseguir fazer uma compra na minha casa. Então eu tava pensando em estabilidade, sobrevivência, né? E o pessoal que estava participando, as meninas, elas queriam status, né? Elas queriam que a foto delas ficassem e outras coisas que tinham na cidade. E aí eu participei e tal, e não tive patrocinadora, eu mesma fui a minha patrocinadora, eu mesma arrumei meu cabelo, consegui a minha vizinha, que era filha dessa minha intercessora, fez a maquiagem, eu ganhei o vestido da prefeitura, o sapato eu peguei emprestado, e eu fui. Com a cara e com a coragem. Na época, não tinha com quem deixar minha filha. E no evento ela não podia entrar. E aí eu fui para arquibancada, eu não conhecia ninguém da cidade. Eu falei, olha, eu tenho uma filha de 2 anos de idade. Acho que na época a Kiara tinha mais ou menos 2, 3 anos. Eu preciso que alguém fique com ela para eu desfilar. Depois eu pego ela e vou embora. E o pessoal, mas você vai deixar assim, com quem você não conhece? Eu falei, eu preciso desfilar. Daqui não vão sair, né? Então, eu vou deixar minha filha aqui. Aí deixei ela com umas meninas da arquibancada e fui pro desfile. Eu lembro que eu entrei naquele desfile como se eu não fosse me apresentar em lugar mais nenhum. Porque eu tinha certeza que eu precisava ficar em primeiro lugar para eu ganhar os R$ 1.500, porque já estava destinado para me pagar os meus aluguéis. Então eu não podia perder. E aí eu fui, desfilei, e quando foi no final, eles anunciaram o meu nome em primeiro lugar, né? Que eu tinha ganhado o Miss, que eu era Parabéns. Miss Pratânia, da cidade. E aí a ficha não tinha caído. E aí todo mundo jogando os negócios. Nossa, ela é a Miss, ela é a Miss, ela é a Miss. E eu sem entender nada, porque assim, até então, você projeta isso, mas você não acredita na hora que acontece. Você toma um choque de realidade. E aí, vem pra cá, Caroline, o que você tem? Porque assim, quando você ganha um Miss, você tem que falar aquelas palavras, né? O que a Miss tem pra falar pra cidade? Tem que falar sobre a paz mundial. Isso, tem um discurso todo, né? Sim. E eu não tinha me programado pra isso, porque na minha cabeça só ficava o quê? Pagar a dona Cida, pagar o aluguel, né? E aí foi assim, meio de relance, e ele, o que você tem pra dizer pra todos nós? Eu falei, olha, eu só quero dizer, dona Cida, eu vou pagar o aluguel desse mês e do mês que vem tá tudo certo. E aí ficou todo mundo assim... Essa é a Miss Caroline, gente, 2017. Então foi uma coisa assim, e o pessoal, como assim você falou isso? Porque era de fato o meu objetivo, né? Só que depois disso, a cidade me conheceu. Então, onde eu ia na farmácia, oi, Miss. Eu ia na açougue, oi, Miss. Você tirou uma foto comigo, Miss? Olha Como é que só. você tá? Só que eu continuei na minha situação de vulnerabilidade. Eu fiz o contrato com a prefeitura, né? Eu ganhei... Aí, nesse concurso, eu ganhei uma bolsa para a faculdade da Unicesumar, onde eu cursei o curso de pedagogia. Curso pela Unicesumar. Isso. Só que a cidade era em Botucatu e eu morava em Pratânia. Então, eu fazia semipresencial. E a prefeitura disponibilizava um ônibus gratuito para eu poder ir. E aí, eu ganhei essa bolsa. Ganhei uma parceria com a Embeleze, né? E aí eu fui fazendo, aí eu consegui tirar consegui uma renda extra, né? ok. Fazendo cabelo, divulgando maquiagem, né? Eles me colocaram como garota propaganda por um período, Legal. né? E eu também consegui uma parceria com a prefeitura. E aí eu consegui um estágio. Então, o que aconteceu? Eu ganhei a faculdade, e com um mês que eu já estava matriculada, eu já ganhei estágio para trabalhar dentro da escola. Olha só o pulo que eu dei, de empregada doméstica, né? Miss. E de repente eu já estava dentro da escola. Porque eu tava no meu primeiro mês de pedagogia e já estava trabalhando remunerado na escola. Era uma renda bem curta, era de estágio. Naquela época pagava-se R$ 500. Tudo bem eu falar de valores? Pode, sem problema nenhum. Pagava R$ 500, eu pagava R$ 400 de aluguel, me sobrava R$ 100. Mas eu já estava muito mais assim, eu já estava assim mais... Já conseguia visualizar melhor. Já, eu já estava me vendo melhor, porque eu já estava com uma estabilidade, pelo menos o aluguel já era garantido. Porque eu sempre tive muito problema com moradia, né? Então, você sem moradia, você não tem estrutura nenhuma. O resto você dá um jeito.
Mas você precisa ter a base. E a base é a moradia, né? E eu já tinha passado por situação de rua na minha infância. Eu já tinha passado por abrigo. Então, assim, eu sempre lutei para ter moradia. Certo. Sempre eu lutei, sempre lutei. A moradia sempre foi primordial, né? Que eu acho que é a dignidade da gente, né? Você fala assim, onde você mora? Aí você dá o endereço, você tem dignidade. Onde você mora, não tem endereço, acabou para você ali, né? Então, que não deveria ser, né? Mas aí consegui e tal, fiquei reconhecida, comecei a trabalhar na escola. E aí eu comecei a trabalhar bastante, né? Me empenhar muito na faculdade. E aí, dentro da faculdade, teve curso de Libras, e que eu me interessei. E uma disciplina chamada Educação Especial. E aí eu comecei a estudar muito, porque eu vi a situação desse meu... Porque aí eu saí do pedágio, né? E eu vi a situação desse rapaz, melhor dizendo, agora eu volto pro pedágio. Porque eu trabalhei antes na escola e depois da escola eu fui pro pedágio e ganhei um salário melhor. Sim. Então eu comecei a ter contato com a educação especial na teoria. Aí viu na prática. E aí eu vi na prática a dificuldade de uma pessoa com deficiência. E aí eu falei, não, eu vou estudar essa área aqui. Porque eu estava querendo estudar educação empresarial, pedagogia empresarial. Falei, não vou para essa área, eu vou para educação especial. Quero saber como é que eu posso ajudar esse meu amigo que trabalha comigo aqui de madrugada. Só que ali eu fui me aprofundando. Eu costumo dizer que eu faço muito isso com a Bíblia, né? Quando alguém me passa um tema para pregar, eu vou longe, eu vou cavando até não ter onde mais chegar. E ali eu fui descobrindo muita coisa, fui me encantando, fui me apaixonando. Eu sei que eu ficava a madrugada inteira lendo livros e livros. Eu queria entender como que funcionava a legislação, regulamento. Eu queria entrar dentro desse universo. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia entrar para educação especial, só que eu não seria qualquer professora. Eu ia ser a professora. E para isso eu precisava me empenhar muito. Né? Eu precisava me aprofundar. Eu precisava ter um diferencial que quando alguém falasse assim sobre educação especial, eu teria um diferencial que outras pessoas não teriam. O que ela tem que o outro não tem, se tem a mesma formação, né? E aí eu comecei a buscar, e eu perguntava muito para ele as dificuldades que ele tinha. Ele foi meu objeto de pesquisa, né? Sim. Teoricamente falando assim. E aí eu concluí a faculdade, fiz o TCC, foi coisa linda. E eu falei, agora... Aí, né, nesse período, eu conheci meu marido. Meu marido, foi assim, eu conheci meu marido me pediu em casamento, né? E aí já assumiu a minha filha, e aí vamos construir uma família e tudo mais. E aí eu falei, só que agora não é mais tempo de eu ficar aqui no interior. Agora eu vou para São Paulo, porque agora eu já estou formada, agora eu já estou estruturada, então eu vou voltar, porque é lá que eu vou começar a crescer, né? Certo. E aí viemos todos para cá, e aí eu comecei a procurar emprego, né? Como pedagoga. E aí eu achei que eu ia chegar aqui, ia bater na primeira escola e eles iam me aceitar. Dizer, olha, a gente tava te esperando, entendeu? A gente contava com você. Só que não foi assim que aconteceu. Eu fiquei aqui, basicamente, uns 8 meses desempregada, batendo cabeça. E aí eu falei, gente, eu preciso me especializar. E aí, esse período que eu fiquei em casa, eu comecei a fazer pós-graduação. Só que eu fiquei com tanta sede que eu fiz 2 pós-graduação ao mesmo tempo. Então, assim, eu não tinha vida, né? Eu estudava toda hora. E aí, eu me formei em tecnologia assistiva, na mesma instituição, e neuropsicopedagogia clínica institucional. E aí, o meu esposo falava para mim na época, ai, você estuda demais. Para que isso nem vai servir agora, porque não estava no auge ainda das escolas contratar pessoas profissionais para trabalhar com pessoas com deficiência. Eu falava, não, mas não importa. Eu já estou visando lá na frente. Lá na frente, né? E eu preciso ter. Eu falava assim, quanto mais informação eu tiver, na hora que Deus abrir a oportunidade, já era. Porque aí eu vou estourar. Sim. Entendeu? Então, eu precisava me empenhar. E eu fui buscando cursos extracurriculares, enfim. E aí, Deus abriu a porta para mim. Eu entrei numa creche conveniada, fiquei 10 meses. E ali o Senhor falou para mim, olha, você vai adquirir experiência para lidar com as pessoas. E depois eu vou te colocar na área onde você se formou. Então, eu tive ainda que esperar um tempo, né? Fiquei desempregado um período, depois ainda fiquei mais 10 meses num lugar e depois eu fui para outro lugar. E aí eu consegui entrar no estado e foi assim, Espírito Santo de Deus, estava em casa, estudando, o Espírito Santo de Deus falou, guarda tudo, vai agora na diretoria de ensino, que lá tem uma vaga para você. E eu fechei o caderno, peguei a perua e fui. Cheguei lá, a moça, não tem vaga. Eu falei, tem sim, que o Espírito Santo de Deus falou para mim que tem. Ela, quem? O Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo. Aí ela, mas você é formada em quê? Eu falei,
muitas coisas. Tá aqui meu currículo. Falei pra ela, né? Aí ela, mas a gente não tem vaga. Eu falei, tem. Eu vim atrás de uma vaga só. Não precisa de muitas. Eu quero uma só. Vou ficar aqui. Pode atender todo mundo. Depois que todo mundo for atendido, eu creio que vai sobrar uma vaga pra mim. E aí ela ficou me olhando assim, ela deu risada, né? E eu fui determinada. Porque quem me falou, não volta atrás. Exatamente. Não foi o homem que me falou. Exatamente. Foi Deus que me disse. Então eu falei, eu vou sair daqui empregada. E aí eu lembro que eu liguei na época pro meu esposo e falei, aí ele falou assim, Carol, mas não tem vaga. Eu falei, eu vou ficar aqui e eu só saio daqui com a minha vaga. Porque quem me direcionou aqui falou que ia ter a vaga. E aí eu fiquei, e realmente, chegou no final, ela falou, tem 3 escolas para você escolher. Eu falei, olha, e nem tinha vaga, glória a Deus por isso. E aí eu escolhi uma escola para trabalhar perto da minha casa, porque eu não tinha carro na época. E aí fui pra lá. E cheguei na escola, a moça falou pra mim assim, a gente não sabe lidar com pessoa com deficiência e nem com profissional. Eu falei, pra isso que eu tô aqui. Aonde que eu assino? Aí eles não sabiam fazer o trâmite do contrato, eu ajudei todo mundo, eu mesma agendei o meu exame admissional. Eu já fui no mesmo dia, fiz o exame e voltei. Falei, onde que eu trabalho? Que mesa que eu fico? Né? E aí eles dando risada, meu Deus, mas você é muito assim. Eu falei, não, eu vim trabalhar. E aí eu fiquei 1 mês, o meu contrato era só de 1 mês. E a moça já tinha falado pra mim, olha, você vai ficar desempregada no ano que vem. Eu falei, não tem problema. O importante é que eu já entrei no sistema. Exatamente. Né? O importante é entrar, né? E aí eu entrei, e aí eu fiz um trabalho em 1 mês. Eu fiz um mega trabalho. E todo mundo me conheceu na escola, né? Aí começaram a perguntar, aí o pessoal da diretoria também passou a me conhecer. Olha, tem uma professora lá que ela é diferente, né? A forma dela trabalhar e tal. E aí eu fui convidada. Aí quando foi no ano seguinte, 5 escolas me queriam. E aí meu Deus, e agora? Só que aí eu queria me desafiar. Eu falei, olha, eu tenho muitas formações, eu quero uma escola que tenha pelo menos umas 6, 7 deficiências para eu saber lidar. Porque a escola que eu estava só tinha 2 deficiências. E eu queria mais. Carol, só aproveitando, né, que você falou das deficiências. Sim. Quais são? Quais são as que você cuida? E quais são? Dentro do que você tá falando, né? Porque Sim. Talvez algumas pessoas que estão assistindo, né? Então, tô querendo saber, tá, mas qual que são as deficiências que você cuida? Vamos lá. Os que você tem conhecimento hoje? Bom, vamos lá. Eu falo assim, não cuidar, né? Mas que eu tenho entendimento e eu posso trazer um apoio. Sim. Trazer um apoio. Então, a gente tem 3 categorias de deficiências, né? Quando a gente fala de educação especial, a gente tem 3 categorias. Que é a área das deficiências, que vai entrar paralisia cerebral, deficiência física, síndrome de Down, né? A gente tem a área dos transtornos, que é o TGD, que é transtorno global do desenvolvimento, onde vai entrar o autismo, que é o transtorno do espectro do autismo, a dislexia, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente tem a terceira área, que é a área da superdotação em altas habilidades, né? Então, são 3 categorias. Todas essas categorias, eu trago um apoio. Né? Então, assim, eu me especializei para cada área dentro da sua singularidade. Então, dentro da deficiência, eu me especializei. Deficiências, paralisia cerebral, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, cego, surdo, porque tem diferença de deficiência visual e ser cego. Deficiência auditiva e ser surdo. Né? Então, para cada área, eu fui me especializando e me aprofundando para saber a singularidade de cada deficiência. Porque quando nós falamos em deficiência, ou quando você fala assim, ó, PCD, o pessoal já entende que é uma pessoa que utiliza a cadeira de roda. E não é isso. E não é só isso. Não é só isso, é muito mais do que isso, né? Então, para cada área eu fui me especializando e entendendo a necessidade e as dificuldades também. Sim. Porque a deficiência, ela é individual, embora a gente trata coletivamente, mas ela é trabalhada na sua singularidade dentro da sua individualidade. Então, entende que tem que ter um aprofundamento, porque você não consegue tratar e englobar todos de uma mesma maneira. Só. Sim. Mas aí você... 5 escolas te queriam. Isso, e aí eu decidi entrar numa escola, né, que tinha... O desafio era, na época tinha 28 alunos. Eu tinha 4 na primeira escola. E eu fui para uma com 28 alunos. Com paralisia cerebral, síndrome de Down, deficiência intelectual, autismo de nível de suporte 3, né? Dislexia, TDAH. Então, assim, eu tava
pra mim, eu tava no paraíso, né? Pra mim, eu falei, é essa galera aqui que eu quero, Certo. é esse lugar que eu quero ficar, porque eu precisava ter esse estudo de caso, eu precisava ter esse Uma contato, vivência, né? sim, porque eu tinha muita teoria, mas eu não tinha praticidade de nada. Falei, então eu vou. E aí todo mundo, mas você é doida, né? Meu Deus, é muita criança. Gente, muita criança. E era ensino médio e ensino fundamental os anos finais. Então, outro desafio, porque uma coisa é você lidar com criança do 1º ao 5º ano. Outra coisa é você lidar com adolescentes, né? Porque não dá para você pegar o mais, menos, vamos fazer a canção, vamos cantar todo mundo, que eles vão olhar para sua cara e falar, para a palhaçada, né? Que eu sou adolescente, eu já passei dessa fase, Sim. não me vem com churumelas, né? Então, como lidar? Era um outro desafio também. E aí eu entrei no personagem da minha adolescência, né? Porque eu dei muito trabalho Ah, sim. na minha adolescência. Eu falei, então eu vou com essa galera aí, eu vou tentar ver o que eu posso fazer. E ali eu comecei a desenvolver um trabalho. Primeiro com a gestão, né? E agora eu tô falando um pouco da escola. Com a gestão, depois eu parti para os funcionários, depois eu fui cativando, né? Cada setor. Eu sempre trabalho por setor, né? Então, Cativando, é interessante. primeiro a gente vai Palavra cativando. interessante. A gente vai O cativando. Pequeno Príncipe. Isso, vai chegando devagarzinho, como quem não quer nada, né? Vai sorrindo, dá uma bronca aqui, sorri, né? E ali eu fui colocando, porque era uma escola que não queria a educação especial. Mas não porque tinha preconceito, porque eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento. Planejamento. Conhecimento, era novo. E o novo assusta, É. né? O novo assusta. E aí eu falei, eu tive que primeiro cativar. Eu falei, eu tô trabalhando mais com vocês do que com os alunos, né? Para cativar primeiro eles, entenderem as deficiências que eles tinham, dificuldades, as suas inquietações. E aí eu fui passando para cada departamento. Saí da gestão, fui para a secretaria, saí da secretaria, fui para os colaboradores, né? O pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha. E aí quando eu ganhei essa galera, falei, agora eu vou para os leões. Uau, você praticamente fez o que o Martin Luther King fala, né? Se é possível ensinar a amar, ou se é possível ensinar a odiar, é possível ensinar a amar. Você ensinou ao pessoal da escola a ter empatia. Exatamente. Uau. E aí, quando eu cheguei para os professores, né, que é aquela resistência, não, eu não sei lidar, eu não tenho formação para isso, eu não recebo para isso o Estado, o governo, né? Essas falas de militância e tudo mais, porque também já fui militante, mas tem coisas que convêm, tem coisas Tem que coisa não. que é autorresponsabilidade. Exato. E aí, fui ganhando eles, né, na sua particularidade, procurando conhecê-los, né, procurando entender as suas dificuldades, para que eu pudesse apresentar esses alunos. E aí, quando eu fiz esse trabalho com os professores, eu também fiz o trabalho com a família. Então, eu comecei a trazer toda a família para dentro da escola. Todo dia eu atendia um pai, né? Todo dia, às vezes eu estava assim, eu saía... Ai, professora Carol, tem um pai aí, você pode atender? Posso? Posso sim. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. E aí o pai contava desde o nascimento, as dificuldades que teve. E ali eu ficava ouvindo, né? Eu fui uma boa ouvinte também para entender a realidade deles. Então, quando eu tive essa visão, né? Da escola, da família, da comunidade, aí eu coloquei a minha visão dentro. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a desenvolver meus projetos, meus trabalhos. E aí o pessoal, assim, tirou a barreira, né? Eu não tive tanta resistência porque eu já tinha ganhado o território de certa forma. E assim, eu fui conhecendo os alunos, fui me aproximando deles, fui me apaixonando por eles, né? Porque eu sou apaixonada, né? Por todos eles. E até aqueles que eu não conheço, eu já me apaixono também, né? E aí eu fui desenvolvendo o trabalho. E aí eu comecei a perceber que estava pouco. Que eu fazia ali podia alcançar lugares maiores, podia sair dali, podia sair daquela sala, né? E eu comecei a desenvolver, assim, informações. Eu comecei assim, primeiro com orientação aos pais. Olha, seu filho está matriculado aqui na escola, mas procura saber como que ele faz o bilhete único especial. Eu preciso que ele tenha acesso ao transporte. Procura ver vaga de estágio. Eu pesquisava a vaga de estágio para PCD e mandava. Vê se ele consegue fazer entrevista. Manda ele no Jovem Aprendiz. Eu quero que você tenta ver para ele. Professora Carol, a gente não está conseguindo psicólogo. Eu vou ver uma instituição que tem psicólogo gratuito. Eu vou mandar para vocês. Vai lá, tenta uma vaga. Agenda para você também, que a família precisa ter esse suporte. E aí eu comecei a trazer a família
para essa militância mesmo, né? Encaminhar para projetos, para ONG, para instituições, tudo que fosse gratuito para que eles pudessem ter esse respaldo. Professora Carol, eu não sei tal lei, eu vou te mandar aí, eu vou te explicar, mandar um vídeo para você explicando o que essa lei assegura. Vai atrás dos seus direitos. Vai atrás para ver se o seu filho pode, né? E aí, minha professora Carol, ele tá com suspeita de laudo, mas ele não sabe se ele tem laudo. Então, vamos fazer um relatório, vamos mandar, vamos encaminhar para a UBS vai encaminhar para o psicólogo vai encaminhar para o neuro vai me trazer uma resposta, a gente vai trabalhar com ele. Então, eu sempre tive isso, né? O que eu pudesse ajudar. Eu comecei a fazer isso fora da unidade escolar, não só no rendimento escolar, porque muitos deles eu sabia que eles não iam conseguir ser alfabetizados. Por quê? Porque eu cheguei já num processo tardio deles, né? 2º ano, 3º ano. Tem como fazer um trabalho em 1 ano que era para ser feito em 12, 13 anos, né? Mas eu posso fazer algo que talvez ele não vai saber ler e escrever, saindo ler, não escrever no nome dele, mas ele vai sair com autonomia. Ele vai sair sabendo pelo menos pegar um ônibus. Ele vai sair pelo menos tendo autonomia de chegar ao ambiente sem precisar do auxílio do pai ou da mãe, né? Então, eu fui saindo desse universo, né? E aí eu fui desenvolvendo outras atividades. E aí foi muito legal, porque o pessoal da escola super apoiou, né? Todo mundo me dando muita força. E aí começaram a surgir os convites. E aí eu tive uma reunião na escola. Aí eu já tô contando da diretoria de ensino. Porque eu vou direto, tá vendo, né, gente? Sim, eu vou perceber, tranquilo. Eu vou direto. Mas se vocês podem me interromper, pelo amor de Deus. E aí, um dia, o diretor-geral, dirigente, né? Dirigente da diretoria de ensino Leste 2, ele estava na minha escola e a minha diretora falou, olha, a gente tem educação especial aqui. Eu queria dar a fala para uma professora que eu acho fantástica, né? E que eu tenho muito medo de perder ela, mas eu quero que ela tenha uma fala porque ela me cativou. Através dela que eu comecei a trabalhar a inclusão na minha unidade escolar e a aceitar as pessoas com deficiência, né? E aí me deu a fala. E aí ficou todo mundo... Na reunião estava o pessoal da diretoria de ensino, patente alta, né? A galera da patente alta, né? E muitos diretores, né? E coordenadores de escolas daqui da Leste 2. E aí ficou todo mundo prestando atenção assim na minha fala e eu levei material, porque assim, mais do que a gente fala é o que a gente pode provar. Né? Então, você com contato visual é melhor ainda. Ação e atitude. Exatamente. E para mim, a fala tem poder, mas a ação tem muito mais. Tem muito mais. E aí eu comecei a falar e tal, mostrando o trabalho, e ele ficou maravilhado. Ele falou, eu preciso que você vá na diretoria de ensino e dê uma palestra. Né? Vai ter uma formação da educação especial, vou falar com a supervisora, e você é minha convidada para estar lá. E eu fiquei assim, super honrada, né? Porque como surgiu o convite assim? E aí ele me deu um dia para me preparar. E eu fiz slides, fiz vídeo, preparei assim um workshop, né? Para poder dar. E aí eu cheguei lá, tive algumas barreiras, não me deixaram apresentar todo o conteúdo que eu tinha. E aí me deram um período para falar, assim, para poder, né, contribuir. Porque eu entendi, porque elas estavam fazendo um planejamento delas, foi algo muito assim, como eu posso dizer assim... De última hora. Isso, né? Não foi preparado. Então, essas coisas, você tem uma formação, você tem que preparar. E aí tinha mais de 40 pessoas na sala, né? Entre diretores, professores, coordenadores e algumas pessoas da diretoria de ensino. E aí a minha fala foi muito impactante, porque a minha fala, ela é sempre assim, né? Eu costumo dizer que a gente não trabalha com a deficiência, a gente trabalha com o ser humano. E aí, quando você conhece o ser humano, você vê as limitações que ele tem. Então, antes de você enxergar a deficiência dele, você precisa enxergar quem ele é. E para enxergar quem ele é, você precisa ter proximidade. E eu acho isso extraordinário, que é uma das coisas que eu mais converso com o Saltério, que eu falo que é de responsabilidade, até como Sim. nós, igreja. Sim. Porque alguns irmãos falham, eu falo assim, pecam em algumas coisas, né? Que nem hoje em dia, alguns cristãos são muito... É falado mal, assim, explicitamente. Mas por que eles têm esse comportamento? Porque não foram ensinados. Você falou sobre o cativar, né? Porque às vezes o cristão, uma vez eu vi um cara dando entrevista, um músico, né? Achei muito interessante. Eu quero para entrar nesse assunto da ação das crianças especiais ou até adultos. Mas ele falou assim, eu funico. Ele falou assim, eu funicava até não sei quanto tempo dentro da igreja. Ele falou assim, para mim não era errado. Por quê? Porque ele não foi ensinado. Não foi ensinado. Né?
provavelmente não lê, né? Não lê a Bíblia, mas também não foi ensinado. Ninguém sentou com ele pra falar, ó, Sim. você pode fazer, mas só quando casado, não Sim. namorando. E ele falou explicitamente. Então, às vezes, acho que por falta de falar, Sim. né? Por falta de se aproximar, porque às vezes olhamos pra uma pessoa especial, mas não buscamos entender. Exatamente. E acho que é o que você passa, e passa muito bem. Dá pra sentir daqui Ai, que bom! essa paixão, essa paixão. Tanto que você falou que você começou pela escola, né? Sim. Você poderia ter começado pelos pais, Sim. entendeu? Você, Sim. você escolheu ensinar os de dentro primeiro para Sim. depois partir para os de fora. E dá para ver que isso é ensinar, o seu cativar, né? Essa proximidade é extraordinária. Eu particularmente achei extraordinário. E dá pra ver que ainda vai mais longe, né? Não duvido nada. Do Filho Próspero aparecer na Globo, no SBT, Sim. na Eu Record. profetizo em nome de Jesus. Amém. Mas realmente dá pra ver tudo isso. São muitos aprendizados. Sim. Anotei algumas coisas aqui, a sua visão abençoadora. Sim. Que você falou que desde a adolescência você pensa assim, como que eu posso ajudar outras pessoas? Eu Sim. vou ser abençoada para abençoar outras pessoas. Você Sim. também é muito de alavancagem. Você tô abençoando. Aui, né? Não, e alavancagem. Assim, ó. Vai falar assim, tô abençoando 5. Dá para abençoar 15. Como que eu faço para abençoar 15? Como eu faço para abençoar 50? E eu tô Sim. vendo que, né, como o Thiago falou, tá sempre procurando abençoar mais pessoas. Sim. E a questão da autorresponsabilidade que você trouxe aqui, você falou assim, poxa, eu não sou uma coitadinha. Ou seja, poderia se vitimizar, sim. Mas, mesmo na situação que você estava em Pratânia, Pratânia. mesmo na situação que você estava naquela cidade, você nunca se vitimizou. Não. Pelo contrário, assumiu a responsabilidade, né? E aí tem a questão da preparação para quando Deus abrir a porta, porque você Sim. falou pro seu esposo, aliás, como é o nome dele? Elias. Elias. Você falou pro Elias, olha, eu preciso me preparar sim, porque quando Deus abrir a porta, quando eu encontrar lá a porta aberta, eu vou saber trabalhar naquela situação. Mas isso não vai ser para agora. E entrando nesse não vai ser para agora, e aí que você falou, né, da militância, realmente, eu, enquanto professor, tô aí na rede A, esse é o meu 4º ano, mas eu me deparei lá com alunos, ele vai ter que ficar aqui, ele vai ficar na sua aula, Uhum. vai ficar na aula, e ele fica da 1 às 6h30, das 13 às 18h30, Uhum. e tinha as cuidadoras, Sim. e elas não podiam entrar na sala. Eu não entendo isso, não entra na minha cabeça, Sim. quer dizer, o Estado não deixa a cuidadora entrar na sala de aula, Sim. e só que aí tá, eu não tinha preparação Sim. para cuidar, para lidar, quer dizer, com os alunos, mais o aluno com o neurodivergente, por exemplo. Sim. Então, quer dizer, o Estado não capacitou realmente Sim. os professores. Agora está surgindo essa Sim. questão. Mas ele não capacitou. E falava, não, ele vai ficar dentro da sala, da 1 até as 18h30. Quer dizer, e sendo que ele tem aquela sensibilidade auditiva, por exemplo, muito barulho. Sim. 30, 40 adolescentes dentro da mesma sala, vai ter Por barulho. horas, né? Por horas. E por hora, você falou. Por horas, né? E vai ter lá, quer dizer, ele vai sentir aquela dificuldade mesmo, ele vai Sim. precisar de um abafador ou coisa do tipo. E como eu queria que a cuidadora estivesse lá para dar o apoio Sim. para o aluno e para o professor. Sim. E pela graça de Deus, nunca, sabe? Vou reformular. Graças a Deus, eu sempre consegui abraçar. Sim. Tanto metaforicamente, abraçar esses alunos, como literalmente mesmo. Sim. Tinha um lá que era, não vou lembrar o nome dele, ele era conhecido pelo abraço. Ele ia abraçando um por um na sala. Coisa linda. Aí ele chegava no professor, aí eu abraçava ele, segurava um pouquinho e tal. E aí depois retomava a aula. Nunca, pelo menos da minha parte, nunca falei assim, isso é coisa do Estado, ele que se vire. Não, pelo contrário, conseguia abraçar. Sim. Mas sentia essa deficiência Sim. do Estado de preparar, de capacitar os profissionais da educação. Quando aparece lá na televisão, inclusivo, parece que o aluno vai chegar lá e tem tudo prontinho para ele. E
e a gente sabe que não é, né? A Então, realidade, né? Expectativa. e a realidade. realidade. Fica aqui o desabafo, né? Entre muitas outras coisas na rede de Sim. ensino pública, que quando aparece lá na televisão, por exemplo, Sala do Futuro, aquele negócio lá, plataformas digitais, pé de meia, gente, que paraíso! Mas na prática, quando você vê, não é bem aquilo. E você teve essa preocupação de Sim. capacitar, você falou, de cativar os professores para Sim. ensiná-los como dar o apoio que esse aluno com deficiência precisa e merece. Não só precisa, mas merece, sabe? Como você falou, tratar o ser humano antes da deficiência. Exatamente. É o que eu sempre defendo, né? Nessa linha, já aproveitando assim o que vocês falaram, esse é o meu diferencial, né? Eu não trabalho a deficiência, eu trabalho a pessoa. A deficiência faz parte. Ela é algo que está ali, mas ela não define quem é a pessoa. Então, eu conheço meus alunos pelo nome, pela singularidade deles, pelas habilidades que eles têm, pela capacidade que eles têm de evolução. Não é pela deficiência. E, por último, quando sobra espaço, tem a deficiência? Tem, mas é menos importante porque a lista já está repleta do que ele é capaz de fazer, de quem ele é, qual é o potencial dele, né? Então, e isso você precisa estabelecer relacionamento. Você precisa ter contato. E isso eu aprendi muito na palavra de Deus. Eu não posso apresentar um Jesus para você que eu não conheço. Eu não posso falar do que ele fez se eu não sei quem ele é. Então, eu preciso saber quem ele é para eu poder apresentar o que ele fez. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, Carol, essa é a base. Desculpa. Aquilo que a gente tinha combinado até antes, né? Parece que nós... Beleza, nós conversamos aqui nesses 5, 10 minutos. Sim. Não foram, não? 5 minutos? Porque parece que foi 5, 10 minutos. Mas, passou aí já praticamente 1 hora. E nós estamos caminhando realmente para o final, né? Sim. Precisa entregar o estúdio e tal. Mas, porque realmente, a hora que eu olhei aqui, eu falei, gente, já é esse horário. Mas porque pareceu, literalmente, parece que foi 5 minutos de conversa de tão cativante. Que bom. Que foi para nós, assim. Você traz realmente essa... Você nos cativa no sentido de... Olha, é importante eu saber sobre isso. A gente poderia falar sobre tanta coisa. Nós estamos falando de escolas. Sim. Eu queria perguntar sobre as empresas. Você chegou a comentar um pouco. Sim. Queria falar sobre as empresas. Sim, que eu também vim preparada para isso. Tanto o empresário... Vamos ter que te trazer de novo, porque ainda tem muitas perguntas a serem feitas. Sim, tanto o empresário para a contratação, quanto o empreendedor que tem deficiência. Exato. Então, queria falar sobre isso. As igrejas também, Sim. Né, no acolhimento, porque a população está crescendo e essas coisas que sempre existiram também estão ficando mais evidentes porque estão nascendo mais pessoas neurodivergentes, pessoas que estão descobrindo depois de adulto, Exato. né? Então, teria muita coisa para a gente falar, mas a gente vai precisar caminhar aqui para o final. Eu vou pedir para o Thiago falar dos nossos patrocinadores e depois você deixar suas redes, quem quiser te encontrar, quem quiser contratar uma palestra, porque eu sei que você já, se alguém quiser contratar, a palestra já está montadinha para você poder ensinar. Enfim, quem precisar achar seus trabalhos, tá bom? Tá bom. Antes de falar dos patrocinadores, eu queria fazer um breve comentário. Por favor. Para provar que Deus é o mesmo, né? Que Deus é o mesmo. Eu acredito que ela não estava aqui. Nós estávamos num outro podcast. Nós gravamos no podcast da Lidiane. E o Saltério falou algo muito interessante que ela replicou agora no final. Né? Deus vê para nós, vê em nós algo diferente, né? Mesmo a gente com tantas limitações, ele vê a gente como pessoas individuais, assim como foi falado. Isso para mim só mostra que nós estamos usando não, né? Nós temos o mesmo espírito, porque você comunicou a mesma coisa. Que bênção. Poderíamos brincar que você estava ali fora ouvindo, né? Mas é impossível, entendeu? Isso ter acontecido, né? Só pode ter sido o mesmo espírito que falou com você, foi o mesmo que usou o Saltério, que esteve aqui com a gente no outro podcast que nós participamos, pessoal. E veja o que Deus fez na vida de Mefibosete. E é interessante quando nós chegamos em Juízes, Deus tinha mostrado ali algumas coisas. O canhoto não pode participar de tal coisa. Não sei o quê. Quando chega em Juízes, Deus escolhe somente para ser juiz as pessoas que estão fora do padrão. Que a sociedade da época e que a religião da época aceitava. Escolheu mulher
para ser juiz, escolhia canhoto, sabe? Escolhia só pessoas fora do padrão, né? Porque hoje, pra gente, perfil, canhoto né? é tranquilo, normal. Por que tem a pessoa ser canhoto? Pra nós hoje. Mas para o período, para a cultura e tal, era uma visão assim. E como Deus trata de todos os assuntos. A gente estava falando no podcast anterior sobre as finanças, como Deus cuida das finanças, como Deus nos ensina a lidar com isso. E agora, como Deus ensina a lidar com essas deficiências. A gente fala, eu fico vendo pelo meu sogro, não dá pra vê-lo como deficiente. Ele não Sim, tem uma perna. Mas, rapaz, trabalha tanto que deixa muita gente que tem todas os as membros. capacidades, todos os membros, todas as capacidades, todas as habilidades, né? Deixa assim no bolso, porque, quer dizer, a deficiência, como você falou, o ser humano, Exato. né? Muitas vezes nós que estamos aqui temos mais dificuldades do que quem é o PCD, às vezes, né? Exato. Porque tá na mente. Então, Pode falar. agradecendo aos nossos patrocinadores, a Zora, a agência de inteligência artificial, onde você vai ter desde funcionários de IA a aplicativos. Os links estão aqui abaixo, né? Se você quer escalar seu negócio, desenvolver uma experiência para o seu cliente, contrate a Zora. Também temos a Loja D, onde você encontra de tudo. Loja D virtual, vai lá, você vai encontrar desde suplemento, roupas, enfim, tem bastante coisas lá que você pode adquirir e receber em casa e só pagar quando receber. Temos a Ótica Golden Vision, parceira nossa, né? Inclusive faz óculos incríveis, atendimento sensacional. E você pode levar ela até para sua igreja e dentro da sua igreja aí fazer um evento com desconto aí, conseguir preços acessíveis. Só ir lá na rede social da Ótica Golden Vision e falar que veio através do Filho Próspero. Também tem a Designo AI, onde elas cuidam da agência aqui do nosso design. Ela faz um trabalho sensacional. Vocês têm visto as nossas capas melhoraram muito. Sem falar lá no nosso Instagram também, nossa divulgação. O Júnior Saltério, toda segunda-feira, fica aí o desafio, né? Faz a pergunta, pede pro seu pastor, se você não tiver uma pergunta, pede pro seu pastor uma pergunta e manda lá pro Júnior, porque nós queremos ver vídeo desafiador, né? Deixa Deus usar o Júnior lá, toda segunda-feira. Aqui no nosso link tem também a ISOSEG, né? Para cuidar da sua casa, segurança da sua casa e também cuidados com seus veículos, né? Se acontecer alguma coisa, é sempre bom estar preparado, né? José já ensina, né? Sempre bom estar preparado, guardando. Lembrando que só Jesus salva. E se você quer cuidar das suas finanças, parar de culpar o inimigo, que às vezes pode ser sua culpa, né? Às vezes você que está sendo inconsequente e quer sair das dívidas e aprender a investir, temos aqui o curso Prosperidade com Propósito, que nós mesmos ministramos, que somos o case dessas próprias aulas. Nós aplicamos tudo que desenvolvemos lá. Tá bom? Agora vamos falar com a Caroline Braz, que queremos saber das redes sociais dela. E se você quer levar ela na sua igreja, ela também vai deixar aqui os contatos. Igreja, escola, eventos. Campo é vasto. Essa parte eu não sou muito boa. Qual parte? De divulgação, né? Ah, tá. E, sim, mas eu tenho uma rede social no Instagram e no TikTok. Eu tenho uma página, né? Que eu iniciei para... Ela é recente, para poder divulgar ali o meu material e também quando tiver workshops, palestras, enfim, que é Ação Pedagógica, _inclusão, tá? Então, @ação pedagógica, inclusiva, perdão, que é a do Instagram e do TikTok, é a mesma, tá? E eu tenho também um grupo VIP de WhatsApp, que é onde eu divulgo também, onde eu vou fazer vou divulgar o próximo evento, que é o próximo workshop. A previsão tá para setembro. Esse workshop que eu fiz foi sobre os desafios da inclusão presencial. Então, eu fiz num salão fechado, né? Teve coffee break, tudo que tinha direito e o certificado, né? Então, tudo que eu disponibilizo de formação, eu também forneço o certificado, tá? Que é para as pessoas terem... ali o registro certinho, né? Do que elas já têm de informação. Então, tem o grupo de WhatsApp, que é no número DDD 11, né? 977579862, tá? Que é o meu número, que é do WhatsApp. E aí, a pessoa pode entrar em contato, eu mando o link, ela entra nesse grupo VIP. E eu também tenho... e agora, eu estou
já encaminhando para fazer um site, né? Onde vai ser uma plataforma, na verdade, onde eu vou fornecer esses cursos de forma online. Então, são cursos especializados, né? Por exemplo, quero saber da síndrome de Down, vou fazer um curso sobre a síndrome de Down. Então, não é um curso da educação especial, é um curso sobre deficiência. Né? Entendi. E esse workshop, esqueci de falar que esse próximo workshop que está previsão para setembro, mês que vem, ele vai ser online. Eu já fiz um presencial e esse outro eu vou fazer online, né? E aí a gente vai ver como que vai ser os próximos e a benção ela é grande. A benção é Mas grande. é isso. Amém. Vamos lá. O WhatsApp, o link a gente pode deixar na descrição Pode. do vídeo aqui. Pode, O pessoal que já pode. quiser. De repente nem precisa entrar em contato com o seu. Já clica pode no direto, link e já vai isso. direto pro... Eu vou grupo. disponibilizar. Tá Isso. bom, Vou beleza. disponibilizar para vocês o link, aí é só acessar direto. Aí Tudo todas bem. as informações eu vou postando lá. Tudo bem. Tá bom? Quero deixar um abraço pra Kiara E o Elias. e o Elias. Não, o nome eu anotei. Eu só quero ver se eu falei certo. Kiara. 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 Kiara, eu tive o privilégio de conhecê-la. Não lembro muito da fisionomia, que foi bem rápido. A gente se conheceu Sim. bem rápido lá no... Ela é uma mini eu, na Uhum. verdade, né? Então, Você conheceu então- a mim, conheceu ela também, tá tudo certo. Um abraço pra Kiara e um grande abraço também aí, forte, para o Elias, tá bom? E como começamos... Terminamos. Graça e paz a todos. Pai Senhor, Deus abençoe.